do Evangelho de ontem, a sequência perfeita do Evangelho de ontem. E é muito importante nós termos como que presente o movimento dessas duas perícopes, desses dois textos. Os discípulos saem de Emaús, Jesus se junta a eles e explica as Escrituras, faz o seu coração arder. Eles chegam em Emaús, ali reconhecem o Senhor quando o Senhor parte o pão, e ele desaparece. De certo modo, a cena que nós estamos lendo faz o movimento oposto, porque ela começa com uma aparição de Jesus. Então, Jesus aparece no meio dos discípulos. A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Não é para menos. Eles estavam trancados no cenáculo. Naquele tempo não havia luz elétrica. Então, possivelmente havia ali uma lamparina de azeite, com a luz muito tênue. E, de repente, shalom. Qualquer um se assustaria. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou, comeu diante deles, e assim, como que provou que era ele mesmo. São Lucas, mais do que todos os outros evangelistas, salienta a materialidade da ressurreição. A narrativa de São Lucas nos quer dizer que a ressurreição é também corpórea, é também material. E isso significa muitas coisas. Significa, em primeiro lugar, que há uma identidade entre o Jesus pré-pascal e o Jesus pós-pascal. Ou seja, são a mesma pessoa. Também, do ponto de vista da comunidade para quem São Lucas escreveu, mostrar que Jesus realmente tem um corpo real, tem um corpo tátil, um corpo verificável, tangível, fala que a nossa experiência com Cristo tem que ser uma experiência concreta. Nossa experiência com Cristo não pode ser uma experiência etérea, uma experiência, digamos assim, apenas mística. Ela tem que se dar na realidade, na concretude. Eu preciso tocar em Cristo realmente, eu preciso ter uma experiência real de transformação pelo toque da graça. Pela graça que me transforma verdadeiramente. Portanto, isso aqui, essa cena, nos indica a necessidade de todos nós termos uma verdadeira experiência com o ressuscitado. Mas não apenas isso, de nós termos comunhão com Ele. Ele pergunta: tem alguma coisa para comer? E come. Isso, nos textos de São Lucas, é muito importante. Quando acontece o Pentecostes de Cornélio, lá em Lucas capítulo 10, uma das coisas que Pedro vai dizer a Cornélio é: nós comemos e bebemos com Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos.
E aqui nós podemos enxergar como que uma ressonância de um trecho do livro de Tobias, quando São Rafael come o peixe junto com Tobias, na beira do rio. Isso é muito interessante, porque tudo isso mostra a necessidade de nós termos verdadeira comunhão com Cristo. Não basta ter uma experiência com Ele, é preciso ter um convívio com Ele, por assim dizer, sentar e comer com Ele, estar em harmonia com Ele. Então, depois de comer e beber, depois de estar com eles, Jesus abre a sua inteligência para que eles entendam as Escrituras. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Exatamente o movimento oposto a Emaús. Eles entendem as Escrituras e depois comem. Aqui eles comem primeiro e depois entendem as Escrituras. Por quê? Porque a ordem de Emaús é a ordem da conversão. Você sai da confusão para entrar na visão da fé, passando pela palavra e pelos sacramentos. E aqui, nesse texto subsequente, nós temos, por assim dizer, a ordem da missão. Então, primeiro eu tenho que conviver com Cristo, eu tenho que ter uma experiência real, eu tenho que experimentar a graça do Senhor. Mas isso não basta. Eu preciso aprofundar essa comunhão através da meditação das Escrituras, encontrar Cristo nas Escrituras. Ele diz aqui que cumpriu-se tudo o que dizia respeito a Ele na lei de Moisés, quer dizer, no Pentateuco, nos profetas e nos salmos. É muito interessante essa menção aos salmos aqui. Ou seja, eu preciso mergulhar nas Escrituras, eu tenho que me encharcar das Escrituras. Eu só posso ser apóstolo se eu mergulhar nas Escrituras e entender o que o Senhor diz. Assim está escrito. Ele está falando do Velho Testamento. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, eu preciso mergulhar em Cristo, me encharcar das Santas Escrituras, encontrando nelas Cristo, de tal modo que, impregnado da sabedoria do Evangelho, eu chego ao seu núcleo. Qual que é o núcleo do Evangelho? O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. São Lucas foi um dos companheiros de São Paulo. Aqui nós temos como que o núcleo da pregação de São Paulo. É muito interessante porque, por exemplo, São Lucas, mas mesmo os demais evangelistas, São Marcos, São Mateus, eles se preocupam em contar a vida do Senhor nos detalhes. São Paulo não fala de nada disso. Nas suas epístolas, São Paulo só fala uma coisa: ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Basicamente,
São Paulo prega a essência, ele vai para a essência do Evangelho. E é muito interessante que na boca de Jesus, antes da sua ascensão, apareça justamente essa essência do Evangelho, tal como pregado por São Paulo, mas não apenas isso, já na sua expansão missionária, a todas as nações, diz ele, começando por Jerusalém, partindo de Jerusalém para as outras nações. É interessante que os discípulos tinham feito o caminho de Jerusalém para Emaús. E, de certo modo, voltando para Jerusalém, eles são remetidos não para Emaús, mas para o mundo inteiro, para levar a palavra, o Evangelho do ressuscitado, para todos. A narrativa se completa com o versículo 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. No grego, vós sereis mártires de tudo isso. Vós sereis testemunhas. Ou seja, vocês não vão falar apenas de uma teoria, mas de algo que vocês viram, tocaram, experimentaram, aprofundaram através de uma sabedoria, chegando até o núcleo, chegando àquilo que é a essência mesma da mensagem. E esta será a força propulsora que os levará de Jerusalém para o mundo inteiro. Portanto, esse texto nos mostra a importância da comunhão com Jesus, a importância de sermos iluminados em nossa mente para entendermos as Escrituras, a fim de assim nos dedicarmos à pregação do Evangelho a todos aqueles que ainda desconhecem a graça de Jesus Cristo, que é derramada pela mensagem. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Chegou o tempo da conversão, chegou o tempo do perdão. Somos nós que temos que abrir o nosso coração, pois a porta da salvação foi definitivamente aberta por aquele que, vencendo a morte, ressuscitou a fim de ele mesmo, diretamente em nossa alma, nos justificar. Que nós também possamos, nesses 3 pontos, a comunhão, a palavra e a missão, ser essas testemunhas que comprovam com sua vida a realidade de que Cristo está vivo e age no meio de nós.